Você consegue imaginar uma parte da reta que tenha tantos pontos quantos tem a reta inteira, mas que possui comprimento zero? Esse conjunto teria tantos pontos quanto a reta toda tem, mas dado um segmento de reta qualquer, por menor que seja, pode ser bem pequenininho, existem pontos desse segmento que estão fora do conjunto. O conjunto é totalmente desconexo. Não há caminho que ligue dois pontos do conjunto que passe apenas por dentro do conjunto. E se, além disso, nenhum ponto desse conjunto for isolado? Ou seja, para qualquer ponto desse conjunto, existem outros pontos do conjunto tão próximos dele quanto se queira. Mas ele não possui vizinhos só do próprio conjunto, não. Existem pontos de fora do conjunto tão próximos dele quanto se queira. Loucura! E tem mais, hein? Todos os pontos desse conjunto estão em sua fronteira. Nenhum está no interior. Todos estão na borda. E você sabia que, por um motivo topológico, as matemáticas e os matemáticos o chamam de conjunto perfeito? Ainda, esse conjunto é denso em nenhum lugar. Em qualquer parte dele, por menor que seja, existem buracos. Esse conjunto existe? Ou é só imaginação? Olá, eu sou Thiago Reis, professor de matemática, e este InMath foi produzido em parceria com o estudante de licenciatura em matemática, Kevin Aquino, Programa Institucional de Iniciação Científica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Hoje falaremos sobre o conjunto de Cantor. Opa, peraí, Cantor não, Cantor. Hoje falaremos sobre o conjunto de Cantor. O conjunto de Cantor tem esse nome devido ao matemático alemão Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Será que é assim mesmo que se pronuncia? Bem, eu não sei nada de alemão, então tive que procurar no Google a pronúncia do nome. Georg Cantor, Jorge Cantor aqui para nós, é um importante personagem na história da matemática. Ele é conhecido como o propositor da teoria de conjuntos, dos números transfinitos, do conjunto que leva o seu nome e outras várias coisas. Bem, muito pode-se falar de Jorge Cantor, mas hoje vamos nos ater aqui ao seu conjunto. O conjunto de Cantor é definido por o intervalo fechado de 0 até 1, exceto a união com n indo de 1 até infinito, da união com k indo de 1 até 3 elevado a n-1, dos intervalos abertos 3k-2 sobre 3 elevado a n até 3k-1 sobre 3 elevado a n. Hã? Não entendeu? Nem eu! Bem, a definição do conjunto de Cantor é essa aí mesmo, mas ela quer dizer o seguinte: comece com um intervalo fechado de 0 até 1. Isto é, o segmento formado por todos os pontos na reta entre o 0 e o 1, incluindo o próprio 0 e o próprio 1. Essa é a etapa 0. Agora, retire o terço médio aberto desse segmento. Isto é, retire o intervalo aberto de 1/3 até 2/3. Esta é a etapa 1. Na etapa 2, retire o terço médio aberto de cada uma das partes que restaram. Isto é, retire os intervalos abertos de 1/9 até 2/9 e 7/9 até 8/9. Na etapa 3, retire o terço médio aberto de cada uma das partes que restaram. Na etapa 4, também retire o terço médio aberto de cada uma das partes que restaram. E continue pelas etapas 5, 6, 7 e assim por diante, infinitamente. De forma que para todo n natural, na enésima etapa, você vai retirar o terço médio de todas as partes que restaram na etapa anterior. O que sobra depois das infinitas etapas é o conjunto de Cantor. Hã? Está achando que não sobrou nada?
Não, não é verdade. Sobrou sim. Sobrou, por exemplo, o 0 e o 1. Não só eles. Sobrou 1/3, sobrou os 2/3. Sobram só frações cujos denominadores são potências de base 3? Não! Sobra, por exemplo, 1/4, 3/10. Não só racionais, sobram irracionais também. E muitos, hein? Na verdade, sobram, depois das infinitas etapas de retirada, tantos números quantos existem em todo o conjunto dos números reais. Isto é, a cardinalidade do conjunto de Cantor é exatamente a mesma cardinalidade de todo o conjunto dos números reais. Quê? Sim, seu ouvido não o traiu. É isso mesmo. Esse resultado é contraintuitivo, mas é perfeitamente possível. Dê uma olhada no INMEF sobre cardinalidades de conjuntos. Existem tantos números no conjunto de Cantor quanto existem em todo o conjunto dos números reais. Se você quiser, podemos fazer um INMEF com a demonstração deste fato. Por agora, observe que na etapa 1, retiramos um segmento de reta de comprimento 1/3. Na etapa 2, retiramos 2 segmentos de reta, cada um com comprimento 1/9. Ou seja, na etapa 2, retiramos um comprimento total de 2/9. Na etapa 3, retiramos 4 segmentos de reta, cada um com comprimento 1/27. Ou seja, na etapa 3, retiramos um comprimento total de 4/27. Na etapa 4, retiramos 8 segmentos de reta, cada um com comprimento 1/81. Ou seja, na etapa 4, retiramos um comprimento total de 8/81. De forma geral, na enésima etapa, retiramos um comprimento total de 1/2 que multiplica 2/3 elevado a n. Assim, o comprimento total retirado do intervalo 0,1 para formar o conjunto de Cantor é 1/2 que multiplica 2/3 elevado a 1, mais 2/3 elevado a 2, mais 2/3 elevado a 3, mais 2/3 elevado a 4 e assim por diante infinitamente. Ou seja, o comprimento total retirado é a metade da soma de uma progressão geométrica infinita de razão 2/3. Bem, utilizando a fórmula ou um outro método que você conheça, temos que a soma desta PG infinita é 2. Logo, o comprimento total retirado do intervalo 0,1 para formar o conjunto de Cantor é metade de 2, também conhecida como 1. A medida, cujo nome técnico é medida de Lebesgue, do conjunto de Cantor, é o comprimento do segmento 0,1 inicial menos os comprimentos retirados. Ou seja, a medida do conjunto de Cantor é 1 menos 1. É isso mesmo que seus olhos veem. O conjunto de Cantor tem a mesma cardinalidade de todo o conjunto dos números reais, mas a medida de Lebesgue dele, conceito que generaliza a ideia de comprimento de intervalo, é nula, é 0, 0, zerinho, zerão, comprimento 0. Precisamos de mais tempo para falarmos sobre outras características do conjunto de Cantor. Vai ter que ficar para um outro vídeo, mas pelo menos já demos os spoilers no início. Antes de terminar, é bom dizer ainda que o conjunto de Cantor é um fractal. Quer saber o que é um fractal? Precisamos de um INMEF só para isso. Fica para uma próxima. É isso aí, pessoal. Obrigado por nos assistir. Acompanhe nosso canal para saber mais sobre topologia, conjuntos bizarros. Deixe aí seus comentários, críticas, sugestões e até a próxima.